amores, bom dia! Como é que vocês estão aqui no nosso 9º ano do ensino fundamental do canal mais amado do Piauí? Como é que é esse negócio aí, hein? Eita, terça-feira gostosa aqui em Teresina. Eu não sei onde vocês estão, mas aqui o clima está ótimo, do jeito que a gente gosta. O povo fala assim, eu não gosto de Teresina porque é muito quente, não sei o quê. Meu amor, aqui a gente tem tudo para todos os gostos, né? Tem um período mais quente, tem um período menos quente, não é que fique frio, fica menos quente. E hoje é um dia que está aqui, ó, bonito para chover. Aqui tá nublado e é capaz de dar uma chuva já já, viu? Presta atenção. E hoje, gente, a gente vai conversar sobre uma temática super interessante, dando continuidade àquela nossa conversa da terça passada, onde a gente tem uma compreensão, né, dessa sociedade do consumo. Esse foi nosso assunto da aula passada, né? Então a gente vai seguindo com essa compreensão de como, né, o nosso consumo impacta a natureza e a nossa qualidade de vida como consequência, né? Então nós somos seres levados a consumirmos, principalmente por conta desse sistema econômico que nós vivemos, né? Na maioria do planeta que é capitalista, a gente tem que a mola do capitalismo, o coração do capitalismo é o consumo. Então a gente tem o que chamamos de sociedade de consumo, que é justamente essa sociedade que usa demais, né, esses recursos da natureza para a produção de bens, de serviços, né, que vão trazer alguma facilidade ou não, né, para essa nossa humanidade, para as nossas sociedades. Então, a gente tem esse hábito de consumir. E a gente também é induzido a consumir. A gente, às vezes, não está percebendo, mas somos levados a consumir. Por quê? Porque nessa sociedade vale mais quem tem mais. Vocês reparam nisso? Então, a gente precisa ter para mostrar quem é. Claro que isso a gente sabe que é uma coisa que não deveria fazer sentido, né? Nós somos seres únicos, nossa cabeça é um universo e cada pessoa é um infinito. Mas, nessa sociedade que vivemos, a gente é valorizado pelo que a gente tem, pelo que a gente consome, pela roupa que a gente veste, pelo carro que a gente nem tem, né? A gente queria ter, né? E aí a gente vive com essa intenção de consumir, porque a propaganda, meu amor, ela é a alma do negócio. Então, as propagandas, elas têm esse efeito, né? Tem todo um projeto de mídia que envolve conhecimentos até da psicologia, que é para ela entrar mesmo na nossa mente e mostrar que a gente precisa consumir, né? Então, quando você vê, por exemplo, eu até falei na aula passada que tem uma propaganda que é um clássico, que esse período de Natal ela vai fazer uma coisa linda na televisão. E aí, no final da propaganda, ela vai fazer assim, ó. Abra a felicidade. O Elcimar chega lá mesmo. Toda vez que eu digo isso, porque ele sabe. Ele sabe do que é que eu estou falando e vocês também estão sabendo do que é que eu estou falando, né? É um refrigerante conhecidíssimo e que se você não tomar, você nem feliz é, porque você tem que abrir a felicidade ali, né? Tinha outra, quando eu era criança, de um chocolate, que as pessoas enganchavam ele assim na propaganda, era um menino sendo hipnotizado. Compre batom. Aí ele ficava olhando assim, ó. Gente do céu, é muito simbólico falar dessas propagandas, porque de fato, né, querendo ou não, a propaganda ela vem com esse ela quer te pegar no pulo, no impulso para você consumir, para você comprar, para você ter, porque se você não tiver, você nem é gente. Né? E aí a gente fica com vontade mesmo de ter. Às vezes a gente fica com vontade de ter, às vezes a gente nem precisa, mas a gente quer ter, né? É errado, professor, a gente querer ter? Poxa, se eu começar a trabalhar, eu tenho o direito de gastar meu dinheiro com o que eu quiser. Claro que tem, lógico. A gente trabalha justamente para suprir nossas necessidades. Mas é importante que a gente tenha consciência desse consumo, né? Não precisa sair comprando tudo que vê pela frente. Então, se faça a pergunta: eu quero ou eu preciso? Então, isso já vai te ajudar bastante, né?
a resolver, a observar. Então, hoje a nossa aula é sobre economia circular. Por quê? Porque essa sociedade de consumo, que a gente vai continuar falando um pouco dela, ela tem um padrão, né, que é seguido há muitos anos de produção. Então, se produz, para produzir se usa uma matéria-prima que geralmente vem de um recurso natural, vem da natureza. Depois, você produz, faz esse produto, ele é consumido, vendido, comprado, e depois ele vira lixo, vira resíduo, né? E a gente vai trabalhar hoje com uma alternativa a essa economia linear, que é essa inicial que eu estou falando. Retira a matéria-prima da natureza, produz, cria meios de venda, consumo, descarte. É só uma linha, né? Então, a economia circular, ela faz com que essa produção, esse descarte volte, né? A gente consegue utilizar esse produto por mais tempo, a gente consegue fazer com que haja uma diminuição na utilização dos recursos, né? Eu e a Andresa, nossa intérprete aqui, nós, por exemplo, a gente troca muitas figurinhas aqui sobre o nosso consumo de roupas. Essa moda bonita aqui que a gente veste, esse vestido mesmo, ó, que eu estou usando, ele foi comprado num brechó. Esses brechós, né, são grupos de pessoas, né, são pessoas que pegam roupas que, por exemplo, eu tenho alguma roupa na minha casa que está em bom estado, está legal, mas eu não gosto mais de usar, não quero, não cabe mais, não sei o quê. Então, eu vou vender ela, vou passar para frente. Então, a gente compra roupas maravilhosas por um preço baixíssimo, evita de gastar mais comprando uma roupa nova, sem uso, e evita que essa roupa vire descarte, vá para o lixo, ou, enfim, fique dentro de um guarda-roupa parada lá, mofando, né? Então, isso faz parte, várias iniciativas fazem parte desse esquema de economia circular. Os brechós, né, de moda, e a gente vai ver outros exemplos no decorrer da nossa aula de hoje, tá certo, gente? Então, nossa aula hoje está bem interessante e a gente vai buscar essas iniciativas em cada uma das cidades do nosso estado. A gente quer saber de vocês se no final dessa aula vocês conseguem identificar alguma iniciativa que parta dessa economia circular, beleza? Então vem comigo que agora a gente vai com os nossos slides apresentar, né, um pouco desse nosso conteúdo de hoje, tá certo? Nossa aulinha querida e maravilhosa de ciências. Comigo, professora Amanda, e a temática, o conteúdo é a economia circular, beleza? Nosso objetivo hoje, né? Nossos objetivos são dois principais. Primeiro, a gente vai relacionar problemas causados pelo consumo excessivo na sociedade, tá? Esses problemas, inclusive, eles não são só problemas ambientais, né? Mas existem situações mesmo de saúde, como é que eu posso dizer? Saúde mental. As pessoas, às vezes, adoecem por conta desse consumo, né? E a gente vai já conversar. Descobrir também outro objetivo, né? Descobrir modelos de produção comprometidos com o desenvolvimento sustentável baseados na economia circular. Beleza? Estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Vai, Bob Esponja. Eu adoro quando ele fala isso. Começando a pensar, né? O que é que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento, bebês? A gente vai se situar. A gente vai se enxergar. Não tem quando uma pessoa olha pra gente assim, às vezes até raivosa, e fala assim, se enxerga, rapaz. Presta atenção na tua vida, tu não se enxerga, não. Quando a pessoa diz para você se enxergar, não se ofenda. Se enxergar faz perto de um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento não é só se olhar no espelho e saber que eu sou a Amanda, eu até que gosto de mim, eu até que tenho autoestima, mas a gente precisa se conhecer mais a fundo. A gente precisa conhecer o nosso lugar no mundo, na nossa sociedade, no nosso país, no nosso estado. A gente precisa saber de onde é que a gente vem. E para isso a gente vai começar a se enxergar a partir dessa questão do consumo, tá certo? Então, existem algumas desigualdades no consumo. Você acha que nós aqui no Piauí consumimos da mesma forma que alguém lá em Nova York?
Vocês acham que é a mesma coisa? Que a gente tem acesso às mesmas coisas? Que a gente tem acesso às mesmas tecnologias? Às mesmas marcas de roupa? Que quando vem de lá para cá, vem com preço absurdo e lá eles compram a preço de banana? Será se a gente consegue consumir da mesma forma que nos países mais ricos? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Ó. Nos países ricos, existe um alto poder aquisitivo da população. A população consegue ser melhor remunerada nos seus trabalhos, tem melhores salários, a moeda desses países é mais valorizada, né? Então, a oferta de bens e de mercadorias e serviços é muito grande. Então, ao tempo que a população tem condição, tem dinheiro, tem recurso para consumir, aí é que eles vão produzir mesmo mais bens, mais produtos, mais mercadorias, mais serviços, né? Então, eu quero consumir, meu amigo, eu tenho dinheiro, então dá-lhe a produção para suprir essa necessidade. E isso produz consumidores cada vez mais exigentes. Se a gente for observar quem são os países que mais produzem resíduos sólidos, mais produzem lixo, vocês vão ver que existem vários países ricos nesse topo, né? No top 10, se pegar dos países que mais produzem lixo, são países ricos também que são responsáveis por essa produção. Justamente por isso, né? São países que o povo tem condição de consumir e a indústria tem condição de produzir. Aí dá certinho, ó. Dá certinho demais, porque é produzindo e vendendo. É vendendo e o povo comprando. É o povo comprando, consumindo. Consumindo e jogando lixo. Fora. Descartando embalagem, descartando roupa, descartando produto, descartando várias coisas. A gente descarta até gente nessa história, né? Isso é um negócio bem profundo que a gente também vai conversar depois, tá certo? Então vamos seguindo. Olha só. Aí a gente tem a questão dos países pobres. Não se iluda. Nosso país, ele já foi considerado um país em desenvolvimento. Já foi caracterizado como um país, é caracterizado como um país subdesenvolvido, apesar das nossas potencialidades. Você imagina um país desse que é saqueado desde o tempo da colonização, né? Desde que os portugueses, os europeus chegaram aqui, que o Brasil bota para fora ouro, minério, bota para fora o patrimônio genético da gente, nossos recursos naturais, ambientais. Se você for observar, vocês sabiam que aqui tem povos indígenas que não têm acesso à vestimenta dos seus ancestrais e quando chegam nos museus da Europa, tá tudo lá. A vestimenta primitiva dos seus ancestrais estão lá, ó, nos museus europeus. Né? Então a gente é saqueado desde sempre, porque aqui tem coisa demais, aqui tem uma coisa que quase nenhum outro país tem como nós, que é a água. Né? E ainda assim nós somos um país pobre. A gente está nesse grupo aqui. Ó. São centenas de milhões de pessoas no mundo que não temos acesso a bens de consumo que lhes garantam uma sobrevivência digna. Então, primeiro, nem todo consumo é excessivo, né? O consumo ele é necessário. A gente precisa consumir algumas coisas, né? Vestimenta é básico. Vestir, comer, tudo isso é consumo. Não é isso? Agora, existe o consumismo, que aí é quando você passa a buscar o excesso desse consumo. Então, quantas pessoas no planeta, no mundo, no nosso país, no nosso estado, vivem em condições, né, precárias, não têm acesso nem à moradia digna que lhes dê segurança, não têm acesso a vestimentas que lhes dê proteção, conforto, não têm acesso à alimentação que lhes dê o nutriente necessário para a sobrevivência com saúde, com qualidade de vida, não têm acesso ao lazer, à educação. Quantas são essas pessoas? Né? São milhões de pessoas no mundo inteiro que vivem assim. Inclusive, são essas as pessoas que geralmente pagam o preço do consumo em excesso dos países ricos. Tá? Então, a gente vai observar isso aqui também acontecendo no nosso país, no nosso estado.
Tá, pessoal? Vamos seguindo aqui no nosso passeio. Aí eu pergunto para vocês: nós somos todos iguais? A gente vive a mesma realidade? Observando essa fala inicial sobre consumo, sobre as diferenças entre os países ricos, desenvolvidos e os países mais pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eu quero que vocês reflitam e respondam sobre esse questionamento. Nós somos todos iguais? Estamos vivendo a mesma realidade? Então, eu vou deixar 3 minutinhos na tela para a gente começar o bate-papo aqui. Já eu volto. Valendo!
Muito bem, meus amores. Então, quando a gente provoca vocês a pensarem se nós somos de fato todos iguais, ai, nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Irmãos, sim. Iguais? Não, jamais. Nós não somos iguais, não. Deus me livre da gente ser todo mundo igual. Nós precisaríamos de igualdade, de equidade nas situações rotineiras da nossa sociedade, né? Mas nós, como indivíduos únicos, como eu falei agora no começo da aula, não somos iguais, não. E nem devemos, né? Viva a diversidade. É a diversidade que nos protege, apesar de alguns acharem que não. Né? A diversidade protege a gente. E a diversidade é necessária para tantos aprendizados, né? Dentro da nossa sociedade. E aí, será se a gente está vivendo a mesma realidade? Professora, cadê a caneta, mulher? Será que nós estamos vivendo a mesma realidade? Olha, se a gente for começar a conversar sobre isso, eu sempre me lembro do que o nosso país, nosso povo passou no momento da pandemia, que inclusive agora estão voltando a aumentar os casos, né? Da pandemia de Covid-19. Gente, será se todo mundo ficou na mesma condição na pandemia? Teve gente que ficou em isolamento em casa, né? Conseguiu ficar. Teve gente que conseguiu ficar em trabalho remoto, né? E quem não tinha nem trabalho, que para ir para comer precisava catar lixo, não, resíduo, desculpa. Precisava catar os resíduos, precisava vender lá para a recicladora, precisava sair de casa para fazer seus serviços na rua, hein? Não é igual, não. Ninguém vive a mesma realidade, não. E aí, para a gente observar isso, eu trouxe para vocês observarem, para a gente ver, um trabalho, né? Esse trabalho de arte, de fotografia, é de um fotógrafo, né? Ele é da África do Sul. Eu esqueci o nome dele, era para ter o link aqui do site onde tem mais imagens, mas eu vou já buscar ali daqui a pouco. Então, observem essa imagem. Vocês conseguem identificar que imagem é essa? Hã? Conseguem visualizar o que é isso? De longe, professora, parece assim uma visão aérea, né? De algum lugar. Uma imagem que foi obtida através de um drone. Tá? Viva os drones, né, gente? Que tecnologia legal, eu adoro. Então, essa imagem, ela chama muito a atenção da gente por vários aspectos, né? Esse cara, esse fotógrafo, ele estava sobrevoando determinados lugares, né? Ele estava chegando no país dele de avião. E ele olhou de cima e ele começou a ver as diferenças, né? Nos espaços, no chão da cidade dele, dessas cidades, mostrando as desigualdades. Você consegue observar, né? Vamos fazer isso aqui é mais uma pergunta. Você consegue visualizar, identificar as desigualdades nessa imagem? Consegue? Quais são? Então, eu vou deixar aqui mais 2 minutinhos para a gente conversar, tá certo? Valendo!
Muito bem, então a gente conversa, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente poder visualizar um pouco melhor essas desigualdades. Se a gente consegue visualizar que, primeiro, você tem aqui, ó, separado por uma rua. Isso aqui é uma rua. Estão vendo? Do alto a gente vê a rua encerra bem aqui, ó. Ela é mais larguinha aqui e aqui ela fica mais estreitinha, né? Desse lado aqui tem um muro gigantesco, né? E do muro para cá você observa esse condomínio aqui, ó. Vários prédios, espaço. Olha o tamanho desse espaço só para botar os carros. Olha o tamanho desse estacionamento. Olha a arborização do lugar, né? Então essas pessoas têm acesso ainda a essas plantas, né? A gente quando mora perto de árvores, de plantas, a gente tem até mais qualidade de vida, né? Porque a gente desfruta da natureza. E aí é curioso que quando você pega o quadrado que forma esse condomínio, aqui deve caber, né, algumas famílias que moram aqui dentro. Não é verdade? Aqui existem famílias morando. E essas famílias, né, elas têm um poder aquisitivo alto. Aqui é lugar que mora gente rica. A gente vê pela ocupação do espaço. Num quadrado desse, eu acho que se a gente pegar um quadrado quase que do mesmo tamanho, vocês sabem o que é esse outro lado aqui, ó? Esse outro lado aqui, meus amores, é o que a gente chama de favela, né? É um bairro pobre. Cada pontinho, cada quadradinho desse azulado é um telhado de um barraco. Aqui da esquerda, o rio, ó. Com o outro lado tem uma pista, tem mais casas para lá. Olha o povo espremido desse lado aqui. E aqui as pessoas têm espaço, têm acesso a árvores, né? A beleza, tem piscina, tem quadra de esportes. Estão vendo? Tem acesso ao lazer, né? Desfrutam desse espaço com maior qualidade. Olha isso aqui. Aqui eu estou vendo dificuldade até de se entrar com a bicicleta aqui por dentro, né? Você mal consegue enxergar se tem ruas entre essas casas. Então o povo desse lado esquerdo está aglomerado, um em cima dos outros, né? Com as suas moradias. Então a gente fica se perguntando, como será que se dá o saneamento desse lugar? Como será que se dá o lazer das crianças que moram nesse lugar? Como que será que se dá quando uma pessoa que mora bem aí nesse quadradinho amarelo que eu fiz, que aí tem um monte de casa dentro, se uma pessoa precisar de uma ambulância, como é que essa ambulância chega nesse lugar, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente observa as desigualdades, né? Então a gente vai ver mais uma imagem aqui e eu vou levar vocês à reportagem que mostra, né, a relação, como esse fotógrafo chegou nesse entendimento, para a gente conversar mesmo sobre essas desigualdades. Do mesmo jeito aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, desse lado aqui, ó? À esquerda, eu tenho um baita de um campo de golfe. Ou seja, uma área extensa demais para 1, 2, 10 grupos pequenos de pessoas utilizarem como lazer, né? Golfe é um tipo de esporte, um esporte elitizado, né? Não é um esporte como futebol, que em todo canto o menino pega bola, faz até bola de meia. O meu filho mesmo tem uma bola de meia. Tem uma bola de meia, tem bola de fita, de tudo que é coisa se faz uma bola e se joga, mas golfe não. O golfe ele é um esporte elitizado. E aí, gente, você vê aqui sempre, né? Ó, o muro aqui, ó. Segregação social, discriminação racial. Tem uma música assim. Olha só. Aí a gente tem aqui, desse lado, mais favela, né? A gente vê que aqui, aparentemente, os barracos são maiores, né, do que na imagem anterior, mas ainda assim, você não vê pavimentação nas ruas, você não vê espaço para botar carro. Que carro? Que aqui ninguém tem carro, né? Então deve ser o quê? É moto, é bicicleta, é a pé que as pessoas se locomovem. Mais uma vez eu fico me perguntando como é que uma pessoa que mora aqui para cima recebe o auxílio de uma ambulância? Como é que uma pessoa que está doente, né, consegue se locomover? Vocês já imaginaram um cadeirante
morando numa região dessas? Não é? Então, a gente escancara essas diferenças pela utilização do espaço. Então, a gente não vive a mesma realidade, não. Já pode botar, Elcimar, o link, por favor? Vamos conhecer um pouco do trabalho desse fotógrafo para a gente, né, visualizar aqui essas diferenças, tá certo? Valendo! Vamos lá para o nosso link. Olha só, esse trabalho, né, eu fiz questão de trazer. Eu vou dar um zoom aqui, tá, Elcimar, no texto. Ó, pronto. Só para a gente fugir ali um pouquinho das outras propagandas, né? Então, olha só, esse site que se chama Conexão Planeta, tá? Inspiração para a Ação, traz aqui uma reportagem da Mônica Nunes, de 4 de junho de 2018, né? Então, com um drone, o fotógrafo escancara as desigualdades, a desigualdade nas grandes cidades pelo mundo. E aí, vamos conhecer a história deles. Olha, essa imagem que eu mostrei para vocês, né? A primeira, peguei desse link, desse site, e vamos conhecer a história, né? Em 2016, quando chegava à cidade do Cabo de avião, o fotógrafo sul-africano Johnny Miller ficou chocado com o que viu. Uma cidade dividida que parecia gritar, lá de baixo, as diferenças gigantes nas condições de vida entre ricos e pobres. Estava tudo ali declarado sem disfarces. Ele que estava se mudando para lá para estudar, mal sabia que aquelas sensações o levariam a iniciar uma nova fase em sua trajetória profissional. Muito tocado pelas imagens aéreas que acabara de ver, Miller observou cada parte do trajeto até a casa que iria morar, o que evidenciou mais ainda os contrastes sociais. Do aeroporto até o centro da cidade, passa-se por bairros densamente lotados, como esse que eu mostrei para vocês, né? Cercados por estradas de 4 pistas e altas cercas de arame que agem como barreiras impenetráveis à interação humana, explicou Miller em seu primeiro artigo para o jornal britânico The Guardian. Nesse ano, o contraste entre esses municípios e o elegante centro da cidade do Cabo é chocante, mas como em todas as cidades do mundo, é fácil para os habitantes viverem todos os dias ignorando as disparidades. Talvez seja também um mecanismo de defesa. A quantidade de ajuda que esta cidade precisa para se consertar pode parecer esmagadora. E não demorou muito para criar o projeto que o tornaria conhecido pelo mundo. Unequal Scenes, cenas desiguais, traduzindo, né? Com ele, o fotógrafo, jornalista e antropólogo apresenta a realidade escancarada pela arquitetura, pela infraestrutura das grandes cidades com imagens, vídeos e fotos feitas nas alturas por um drone. No segundo artigo que escreveu para o The Guardian no passado, ele comentou a escolha desse equipamento, do drone, né? É surpreendente como olhar para algo de um novo ângulo pode mudar as perspectivas das pessoas. Quando iniciei o projeto, não fazia ideia de que pilotar um drone sobre os distritos, condomínios fechados e campos de golfe da África do Sul poderia causar tal impacto. Até mesmo o ângulo dessas imagens parece importante. As pessoas me dizem que as cenas de cima, a visão mais baixa, sem horizonte algum, são as mais impactantes. Talvez seja o contraste elevado, ou talvez seja o sentimento de distanciamento do outro mundo que essa visão oferece. Vi algumas imagens com outro ângulo e realmente não tem o mesmo impacto das imagens capturadas de cima. Mas veja as fotos de Mumbai que selecionei. Uma está no destaque desse post e outra abaixo. A que foi feita de cima impressiona pela geometria, mas a outra é muito impactante também. A foto na cidade do México, em outro ângulo, ainda é mais um ótimo exemplo. Veja mais adiante. Então, se você observar nessa primeira imagem aqui, gente, olha só. Isso aqui é em Mumbai. Você observa que geometricamente você tem uma área mais plana, né? Nessas construções horizontais, né? Casas coladinhas, uma do lado da outra.
E esse bairro inteiro dessas casas, dessa favela, tá aqui, ó, como é que chama? Acuado, né? Por essas construções gigantescas desses prédios. Olha o mundo de prédios que tem adiante. Olha a diferença, né, na altura desses espaços. Isso cria cenas impactantes visualmente, escancara a desigualdade social, ambiental, né? E a gente vê nitidamente nessas imagens. Mas se a gente observar, né, as fotos de um ângulo mais de cima, mais retão, sem pegar esse destaque aqui, né, elas são mais impactantes pelo que ele conversa com as pessoas, tá? Então, no mesmo ano, John Miller, esse fotógrafo, ele se dedicou a registrar as desigualdades da cidade que o acolheu, onde mora, e provocou a denunciar tamanha injustiça com o seu talento. Veja a imagem feita em Durban com seu campo de golfe, Papua Seugolo. Esse é o nome do campo de golfe. E olha ali do outro lado, um bairro, né, segregado, sem contato, sem acesso a esse lazer, porque isso aqui é pago e é pago caro, né? Em seguida, partiu para outras cidades da África do Sul, ainda no continente africano, desbravou Nairobi, no Quênia, que é a foto aqui abaixo, ó, e a Tanzânia, que é a outra foto que a gente vai ver. Só depois que partiu para metrópoles reconhecidamente desiguais em outras regiões, como Mumbai, na Índia, e a cidade do México. Tá? Então, a gente vai ver aqui na sequência Nairobi, no Quênia, que é essa aqui. Olha só. Olha a diferença desses telhados. Né? A gente vê que logo abaixo, né, nessa parte mais abaixo e mais à direita, nós temos que o estacionamento, mais uma vez, é do tamanho, né, de casas e casas, de moradias e moradias da foto, aliás, da parte da imagem que está acima. Separados por uma rua, por muros, né? Olha aqui, ó. Isso aqui acontece muito nos litorais, inclusive no litoral do nosso estado, do Piauí. A gente tem esse fenômeno, ou seja, os resorts, né? As pessoas vão comprando, se apossando dessas terras aqui, mais próximas da faixa, mais próxima do oceano, da praia, e a comunidade, porque certamente antes de existir aqui, tinha uma comunidade, né, de pescadores, de moradores nativos dessas regiões, que são jogados para cada vez mais para fora, né, mais distante dessa faixa do litoral, da praia mesmo, né? Então, é interessante que esse fenômeno acontece aqui na Praia do Coqueiro, acontece em Barra Grande. A primeira vez que eu fui em Barra Grande, aqui no Piauí, era em 2004. Minha gente, era muito diferente do que é hoje. Lá tinham casas, né? Casas simples, uma comunidade pequena de pescadores. Moço, depois que descobriram Barra Grande, não existem mais essas casas, né? Nessa região da faixa mesmo de litoral ali, já acabou tudo. Algumas casinhas vão resistir aqui mais próximas, mas os resorts, os restaurantes estão ocupando essa faixa aqui, que é bem mais próxima da praia, né? É bem mais atrativa para o turista e tudo mais. Mas os pescadores que moravam aqui foram jogados para a margem, né? Um processo de marginalização mesmo. Jogar para a margem. Não é marginalização nesse sentido, não é bandidagem, não. Vamos diferenciar as coisas. Marginal é quem está à margem, né? Está indo mais para fora desse centro, né? Desse ápice aqui, né? De consumo, inclusive. Então, é uma forma de consumir também o espaço físico, o ambiente, tá? Então, é interessante a gente observar que esse fenômeno acontece aqui. Olha isso aqui. Somos iguais? Vivemos a mesma realidade? Isso aqui não é uma montagem, é uma fotografia. É uma fotografia. Do lado direito você tem um condomínio riquíssimo, né? E do lado esquerdo você tem os aglomerados que a gente conhece como favela mesmo, a ocupação da terra sem planejamento, a ocupação da terra do jeito que dá, a construção feita com pouco recurso, né? E aí tome gambiarra para trazer energia, para trazer água, não é isso? Então assim vivem muitas pessoas no nosso país, né? E aí ele esteve em Brasil em julho do ano passado, né, 2017 no caso, que eu acho que essa reportagem é de 2018, vou já conferir.
mas não chegou a revelar as cidades que escolheu para sobrevoar com um drone. E, por enquanto, nada do que fez por aqui foi publicado em seu site. Também foi aos Estados Unidos e em outros lugares, né? Então, a gente vê aqui mais algumas imagens, olha só. Não só a ocupação por casas, né? Mas a gente vê também a indústria fazendo isso também, tá bom? Olha só, deixa eu ver o que é isso aqui. Paraná, Paraná. Sobre a Califórnia, ele escreveu na página do projeto: esse é um estado que representa o excepcionalismo sobre o qual os americanos aprendem desde cedo. Esse lugar é diferente de qualquer outro, talvez divinamente ordenado, mas certamente abençoado. Mas o sul desse estado é também um grande produtor de petróleo e as instalações de armazenamento e refinarias são companheiros desconfortáveis para os bairros da classe trabalhadora. Então, você está aqui com um bairro residencial de um lado e uma refinaria do outro, né? Então, a gente vê como o uso, a ocupação, né, desses espaços são interessantes. Quem quiser continuar a leitura, né, eu posso deixar o link depois para vocês. E olha só, aqui também, ó. Isso aqui é no Brasil, né? Então, a gente tem à direita um condomínio que, se você observar nas varandas, tem piscinas e separado por um muro próximo aqui das quadras e da piscina de uso comum, você tem a favela, né? Então, até diz assim, quer acabar com a violência no Brasil, faça a distribuição de renda, né? Então, a gente vê que existe, né, trabalhos. Isso aqui, gente, não é nada além de arte, né? De um olhar sensível, de um olhar crítico para alguma coisa que chamou a atenção sobre... Pode voltar para o slide, tá, Alcimar? Muito obrigada. Foi sensível, né? O John Miller a observar esse distanciamento. E está muito explícito nas imagens as diferenças, não é isso? Então, quando a gente fala de consumo, se você pegar essas imagens que nós estamos trazendo nos slides, certamente essas populações, né, de um bairro ou de outro, deixa eu só voltar aqui para a gente concluir nosso raciocínio, certamente as pessoas que estão desse lado têm condições de consumo completamente diferentes das que estão do outro lado, gente. Né? Então, nossa sociedade de consumo, ela adoece as pessoas, sabe por quê? Porque a todo custo, infelizmente, muita gente que está mais perto de estar nessa situação quer se matar de trabalhar, de tentar de todo jeito para vir para passar para o lado de cá. E não é tão simples não, viu, meus amores? Isso aqui, ó, no nosso país, principalmente, tem muito, é quem herdou, é quem, né, conseguiu por outras vias, porque a gente conhece tanta gente que trabalha, tanta gente que estuda, tanta gente que acorda cedo, rala que só, e nem de longe está perto de chegar, né, nesses altos patamares. É possível que a gente transite pela pirâmide? É possível. No nosso país, sim. A gente não vive numa sociedade de castas, como na Índia, que se você nasceu pobre, você é pobre, você morre pobre, você nem se casa, nem se mistura com os outros. No nosso país, não, a gente até consegue, mas não é a regra, é a exceção, infelizmente. Então, não é dizendo que aqui tem gente despreparada, incompetente, marginal e bandido, não. Aqui tem pessoas que não tiveram condições, acesso, não herdaram terra, não herdaram nada, herdaram só conta, como diz a história. Que o acesso é diferente a esses bens de consumo, a esses serviços, né? Então, a gente consegue transitar, mas não é regra, é exceção no nosso país, tá certo? A gente consegue sair de uma situação de pobreza a partir dos nossos estudos, do nosso trabalho e ir para uma situação melhor, né? Mas o mal do brasileiro é estar bem aqui, mais perto dessa turma, e achar que está bem aqui, ó. Eu tenho algo para dizer para vocês, né? Só lamento. Então, vamos passar adiante para a gente entender um pouco, né, que essas situações geram essas desigualdades, tá bom? Então, de um modo geral, nós chamamos de desigualdade social dos diversos fenômenos que acontecem dentro das relações entre pessoas, dentro de uma sociedade. Tal como o nome sugere, o termo caracteriza a assimetria, as diferenças presentes na forma de tratamento entre os indivíduos de diferentes posições sociais.
O primeiro filósofo a investigar profundamente a origem da desigualdade social foi o francês Jean-Jacques Rousseau, ainda no século XVIII. Então, Jean-Jacques Rousseau ele dizia que a desigualdade social ela foi criada a partir do momento que se cercou o primeiro pedaço de terra e disse que essa terra tinha dono. E aí ele disse que bem aí foi quando surgiram as desigualdades sociais. Por isso que a gente fala de desigualdade, a gente fala de terra, de território, de ocupação desses espaços, né? Então existe simbolicamente e de verdade, de fato, um abismo entre essas realidades, não é verdade? Então, enquanto a água que tem aqui na favela é a que escorre porque não tem saneamento, nesses condomínios de luxo eu tenho piscinas e piscinas. Uma piscina por varanda, gente. Por favor, a gente quer consumir isso, não quer? A gente quer ter isso, não quer? Mas a gente vai ralar muito para dar conta de ter. Muitas das vezes a gente não vai conseguir, né? Então, infelizmente, a gente tem esses abismos sociais no nosso país, né? E isso vai trazer impactos para a sociedade, para a saúde, para o ambiente. Combinado? Vamos seguindo aqui para a gente finalizar esse nosso primeiro momento. Então, o que nos torna quem somos, né? É uma pergunta bastante assustadora e precisamos encontrar a resposta. A resposta é o autoconhecimento e a autoconsciência, né? O autoconhecimento é uma das respostas, tá? A autoconsciência é o princípio e o fim de uma vida vivida conscientemente. Quando eu falo assim, a gente está mais perto da população mais pobre dos nossos lugares e acha, né, que porque tem um trabalho, porque conseguiu comprar um carro, acha que está aí surfando na onda da grana, gente, por favor. Acorda, Brasil! Não é bem assim que funciona. Quando eu trago essas reflexões, é para que desde cedo a gente entenda qual é o nosso lugar na sociedade. Isso é para acabar com a autoestima da gente? Não. Ninguém aqui nasceu escolhendo onde queria nascer, onde queria estar, em que cidade, em que família. Não. Né? A gente está nesse lugar porque existe um contexto histórico que nos coloca nesses lugares. E quando a gente tem consciência desses lugares que a gente ocupa, do papel que nós desempenhamos na sociedade, é aí onde a estrutura começa a se mexer de outro jeito. Por isso que é muito importante a gente trazer essa reflexão, né, sobre o que é que nos torna quem somos, de que lado do muro a gente está, né, naquelas imagens, né? É importante a gente entender que essa sociedade de consumo nos induz a imaginar que a gente só vai ser alguém se a gente consumir absurdamente, se eu morar num daqueles condomínios, né? Se eu tiver um daqueles carros. E aqui no canal Educação e em toda nossa rede de ensino, a gente hoje trabalha, vocês vão ver no ano que vem, no ensino médio, com uma disciplina muito interessante chamada de projeto de vida. E lá, eu também sou professora de projeto de vida, né? Inclusive, esse trechinho da aula eu tirei de uma aula de projeto de vida. E aí, a gente traz essa reflexão para que a gente comece a entender, a gente ter autoconhecimento, para a gente ter autoaceitação, autoestima, né? Porque a gente entende que a gente não precisa de tanto para ser feliz, para viver de forma plena. A gente precisa entender o lugar que a gente está para que a gente cobre melhorias, né? E a gente deve cobrar essas melhorias. A gente passa agora, vocês são crianças ainda, né? Estão no 9º ano, mas vocês estão acompanhando que nós acabamos de passar por um processo eleitoral, que inclusive foi uma confusão danada. Tem gente intrigada aí de todo jeito, né? Mas que a gente precisa aprender a votar. É observar de fato cada ponto. Nosso papel aqui é formar cidadão crítico, que pensa, né? Que opina e que escolhe, seja qual lado esteja, mas que você busque os benefícios, não só para você, mas para toda a realidade do seu entorno, né? Porque política se faz assim. Vocês vão compreender um pouco mais sobre isso, logo, logo vocês também vão estar votando, né? E para você fazer isso de forma consciente, você precisa conhecer seu lugar. E aí a gente traz também essas reflexões, porque tudo isso tem muita relação
com essa nossa sociedade do consumo, com a forma como a gente se relaciona com os bens, com os produtos e com os serviços que estão disponíveis aí, né, para a nossa sociedade, tá certo? Então a gente vai dar aqui um intervalinho que a gente costuma dar para tomar uma aguinha, para dar uma respirada, pensar mais um pouco com tranquilidade, e aí a gente retorna já já, dando seguimento à nossa aula aqui no nono ano, falando agora no segundo momento sobre economia. E aí a gente vai conhecer iniciativas, né, de que trabalham com a economia circular, pautadas aí na sustentabilidade, tá certo? Pois vai tomar tua água, estica tuas canelas e volta. Já já a gente está de volta também. Até mais.